A Sra. Dona Maria II nasceu no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1819 e faleceu em Lisboa em 15 de novembro de 1853. Faleceu de parto do seu 10º filho. Era filha do Sr. Dom Pedro IV e da Sra. Dona Leopoldina da Áustria. Subiu ao trono aclamada por abdicação de seu pai em 2 de maio de 1826, mas só começou a reinar a partir de 24 de setembro de 1934, depois da morte do Sr. Dom Pedro IV. O seu reinado foi caracterizado por uma extraordinária violência social e política. E ela atravessou guerras civis, revoluções, mudanças de governo, alterações de toda a ordem. Conseguiu sobreviver a tudo e cimentou o regime constitucional. Foi amada pelos seus partidários e conseguiu uma coisa extraordinária: ser respeitada e admirada pelos seus próprios inimigos. Dona Maria II casou no dia 1 de dezembro de 1834 com Dom Augusto de Leuchtenberg. Foi a vontade de seu pai, que a levou às cortes e que decidiram aceitar um príncipe estrangeiro para casar com a rainha. O príncipe de Leuchtenberg durou muito pouco tempo. Em março de 1835 morreu. E logo nessa altura levantou-se um burburinho tremendo em Lisboa. Diziam, à boca cheia, em manifestações, que o primeiro-ministro Duque de Palmela, ministro moderado, queria casar o seu filho com a jovem rainha. Bom, exigiram a demissão do ministro, o ministro demitiu-se. Afinal de contas, eles exigiam a demissão do ministro e combatiam o ministro pela sua simpatia pela Inglaterra, era um anglófilo, e pelo seu antirradicalismo. Chamaram a formar governo o homem querido da população na altura, o general Saldanha. Mas mesmo assim, os clubes reuniam-se e diziam que bastava de carta. Não queriam a carta, não queriam os privilégios da realeza. Começavam os clubes novamente a mobilizar-se, a vir para a rua a manifestações. E então uma crítica brutal surgiu quando Portugal fez avançar a divisão auxiliar para a Espanha, no âmbito da Quádrupla Aliança, para combater os absolutistas espanhóis. Temeu-se o pior e demitiu-se o governo. Bom, em janeiro de 1836, Dona Maria II casava em segundas núpcias. Agora era um príncipe ligado às grandes famílias reais europeias. Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Era irmão do rei dos belgas. Veio para Portugal e abdicou da herança materna. E como abdicou da herança materna, nós tínhamos que lhe dar 100 contos anuais, além do posto de Marechal-General do Exército. Muito bem, era o marido da rainha. Com ele vinha um belga, Van der Weyer. E Van der Weyer vinha como tutor do jovem casal. Mas no fundo, ao que ele vinha era à procura de arranjar, à custa de Portugal, um pé em África para arrancar ali a presença dos belgas. Ora, continuavam as discussões. Não havia maneira de haver tranquilidade no país.
Protestavam os cartistas, reclamavam os constitucionais. Era uma confusão. E nessa confusão procuravam pôr ordem alguns espíritos brilhantes que apareceram no liberalismo. Homens que entraram na imortalidade. Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Feliciano Castilho, tinham sido combatentes de arma na mão, durante as guerras liberais. Ao contrário de muitos dos extremistas que faziam das suas na rua, como Alfaiate Coxo e outros que tais. Estes vultos apoiavam o constitucionalismo. E o constitucionalismo era defendido por José Estevão, por Costa Cabral. Aqui está uma figura curiosíssima. Era, na altura, quase um republicano. E os seus discursos eram famosos no ataque que dirigia à própria realeza. No Parlamento, ombreava com outro grande vulto, Passos Manuel. É claro que tudo isto levava a que o Portugal liberal parecesse encaminhado para um grande areópago das mais tremendas discussões e poucas resoluções. Era um mal que vinha desde o vintismo. Mas a verdade é que ele continuava a existir. E bem que no seu discurso das Cortes, em 1834, Dom Pedro alertou para essa situação. Agora em Portugal governava o Duque de Terceira, o gabinete que sucedeu ao gabinete de Jorge Loureiro. E a menina dos olhos dos radicais era a divisão de propriedade. A divisão da propriedade confiscada, feita por Silva Carvalho. Confiscaram-se propriedades da Igreja, dos grandes terratenentes miguelistas, do infantado, das senhoras rainhas. Mas fez-se também a venda dos bens nacionais. E aquilo que os radicais julgavam que nunca mais voltaria a suceder, que era a grande propriedade, os imensos latifúndios em poder da nobreza terratenente, passou de mão. Dizia Silva Carvalho que não havia revolução onde não houvesse essa passagem de mão, digamos assim, do poder económico de uma classe para outra. Era característico de uma revolução. Bom, mas não era isso que os radicais queriam, não era isso que os radicais imaginavam que pudesse suceder. E à frente de todos, o famoso Clube dos Camilos, onde Costa Cabral fazia discursos incendiários. É claro, manifestações na rua, assaltos às casas dos miguelistas, pedrada em cima dos deputados, e o Duque da Terceira decide, para evitar a alteração da ordem pública, encerrar o Clube dos Camilos. A reação foi ainda pior, isto foi deitar gasolina no fogo. E começou a haver distúrbios na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Pares não sabia o que fazer, a rainha estava hesitante, numa situação tremenda, chegaram-se a formar guerrilhas, para distúrbios, para confrontos. Numa altura em que os dois irmãos Passos vieram a Lisboa, chegaram a Lisboa, vinham representar o Porto e a Guarda no Parlamento. E o povo fez-lhes uma manifestação extraordinária no Rossio. Juntaram-se milhares de pessoas. E a esses milhares de pessoas juntou-se a milícia citadina de Lisboa, e aquilo já ia em mais de 6.000 pessoas. E gritavam e barafotavam e queriam a Constituição, e abaixo a Carta, e viva a Constituição. E o governo mandou o exército para garantir a ordem pública. Pois, mas os regimentos juntaram-se aos manifestantes. E tudo aquilo fez uma passeata por Lisboa, direitos às cortes, passando pelas casas dos governantes, queriam ir ao Palácio Real. Era o dia 9 de setembro de 1836. E no dia 10 de setembro, a rainha aceita que vigore novamente a Constituição de 1822. E arrasada estava a Carta Constitucional. Mas mais, subia ao governo Passos Manuel. Levava com ele para o governo Sá da Bandeira. Chamaram a ditadura dos avançados. Nascia o setembrismo. Era a revolução dos radicais mais radicais do liberalismo. E estava aberto o caminho
para aquilo que seria, em 4 de abril de 38, o novo texto constitucional. Almeida Garrett escrevia no Português que queria uma reconciliação nacional. Os setembristas prometiam eleições e, ao mesmo tempo, exigiam que se usasse só material português nas repartições públicas e que se apresentasse um balancete diário sobre a situação dos dinheiros. Acabavam com as corridas de touros, investigavam os funcionários miguelistas e exoneravam-se. Criava-se um ambiente de ditadura que não era agradável nem aos próprios correligionários. Dizia-se que no Paço se preparava um golpe de Estado numa altura em que Ferreira Borges e Alexandre Herculano se demitiram. Mozinho da Silveira esse nem sequer tinha querido tomar parte no gabinete. Mas o golpe de Estado que se dizia que se estava a montar no Paço constava que era apoiado pelas embaixadas da Inglaterra e da Bélgica. Saldanha e Terceira não tinham jurado a Constituição. Era a Constituição de 1822. Criava-se por toda a parte um grande mal-estar. Começavam as arruaças, as passeatas, as manifestações e o centro de todos os distúrbios estava em Alcântara e em Campo de Ourique. Daí a rainha ter saído das necessidades e ter vindo aqui para Belém, no palácio onde nos encontramos, o Palácio Nacional de Belém. Tudo se compunha realmente para que houvesse um ataque direto ao governo. A rainha rodeou-se daqueles que ela sabia que não queriam a Constituição de 1822. Em 22 de setembro veio uma ordem para se demitir Dom Fernando de Marechal-General do Exército. Aqui, no Paço de Belém, no dia 3 de novembro, a rainha mandou o conde de Mafra convocar o governo setembrista. E os setembristas vieram a essa convocatória da rainha, convencidos que iam ser presos. E então deixaram de fora Sá da Bandeira para que os viesse libertar. Mas não aconteceu nada disso. A rainha limitou-se a demiti-los e a mandá-los em paz para casa. Ora, formou-se imediatamente um governo. Um governo foi chamado de Finados, porque a sua formação foi muito perto do dia 2 de novembro. O povo chamava-lhe o Governo dos Finados e presidiu ao governo o Marquês de Valença. Mas, quando se soube da demissão do governo setembrista, pois a Guarda Nacional revoltou-se. À Guarda Nacional juntou-se a populaça. À frente da Guarda Nacional e da populaça pôs-se Passos Manuel. Sá da Bandeira não quis entrar naquilo, pôs-se de parte. E a populaça veio por aí fora, aos gritos da Belém, a Belém, a Belém, e iniciou a revolução que se chamou a Belenzada. E a rainha recebeu Passos Manuel. E houve uma grande discussão entre a rainha e Passos Manuel, porque Passos Manuel defendia a Constituição, a rainha não queria a Constituição, estava rodeada dos cartistas e dos anticonstitucionalistas, por assim dizer, dos anticonstituição de 1822. A coisa azedou e o embaixador inglês que estava presente levantou a voz para Passos Manuel, disse que estava em risco a coroa e Passos Manuel teve uma atitude de uma extrema coragem. Disse ao embaixador inglês que Portugal não era nenhum protetorado britânico e que a Inglaterra não tinha nada que se meter nisto. Mas a Inglaterra já tinha aqui bem perto uma força de desembarque para intervir em Lisboa, dizendo que o vinha fazer porque a confusão liberal podia convidar a um golpe miguelista. Com a frontalidade e a coragem de Passos Manuel, a verdade é que os setembristas marcaram muitos pontos, pode-se dizer que ganharam, e comprometeram-se a fazer uma nova Constituição.
e que essa Constituição seria um meio termo, digamos, entre a Constituição de 1822 e a Carta Constitucional. Era uma via de pacificação. Parecia que tudo ia cair no bom senso, cair na paz. Ora, isso não se verificou, porque se constou que Passos Manuel estava preso. Mais pancadaria, mais gritaria, desembarcaram os ingleses. Até que ponto é que eles não estariam por trás disso tudo? Sá da Bandeira achou que já chegava de balbúrdia e de barulho, foi ao encontro da Guarda Nacional na Ponte de Alcântara, mandou que os ingleses fossem embora, mandou recolher a Guarda Nacional aos seus quartéis, tornou-se senhor da situação e a tranquilidade voltou. Voltou com a vitória de Sá da Bandeira, a vitória setembrista. Era agora Sá da Bandeira nomeado para formar governo. Passos Manuel pedia a demissão. Sá da Bandeira, o eminente estadista, determinava o fim da escravatura nas colónias portuguesas ao sul do Equador. Era uma medida exigida pela Inglaterra, mas que ele já há tempo que a tinha pensado. É claro que os esclavagistas protestaram, mas em Angola, o governador, que era irmão do Marechal Saldanha, aceitou a resolução do governo e libertou os escravos. Continuaram, no entanto, os protestos da Inglaterra. Protestavam agora contra o tráfico que diziam haver entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, o tráfico de escravos. Iam mais longe. Queriam que Portugal pagasse 1 milhão de libras, que diziam eles, ainda se deviam ao Duque de Wellington pela sua participação na Guerra Peninsular, e que se nós não cumpríssemos e não pagássemos essa dívida, nos ocupavam a Índia como penhor. E mais, que dada a instabilidade da situação, a desordem que reinava no país, eles, se acontecesse qualquer coisa a algum súbdito britânico, ocupariam a Madeira. Era a sua pressão para liquidar o governo constitucional e radical. Sá da Bandeira demitiu-se e formou o governo Dias de Oliveira, um governo fraco, um governo facilmente derrubável, sem pessoas de grande prestígio. E é claro que isto foi aproveitado por Saldanha e por Terceira para tentarem repor a Carta Constitucional. Em 12 de julho de 1837, deu-se uma revolta militar no Minho. O Batalhão da Barca revoltou-se. O Barão de Leiria foi tomar o comando das forças revoltadas e iniciava-se um movimento revolucionário a que se chamou a Revolta dos Marchais. As tropas revoltosas avançaram sobre Braga, mas não conseguiram entrar no Porto e retiraram para Valença. Imediatamente, em Lisboa, tomaram-se todas as providências militares para fazer face a esta situação. E Sá da Bandeira foi de novo chamado a formar gabinete. Houve novas revoltas em Estremoz, em Castelo Branco, e nesta altura
Saldanha e Terceira, era 17, 18 de julho, decidiram encabeçar pessoalmente a revolta, levantaram tropas, revoltaram-se, vieram sobre Torres Novas, onde estamos, encontraram-se aqui com o mozinho de Albuquerque que vinha de Coimbra, trazia os académicos com ele e proclamaram uma regência interina que se destinava a dirigir os destinos da nação até eles conseguirem libertar a Rainha Dona Maria II, que diziam coagida. Avançaram sobre Lisboa, em nome dessa regência provisória, e encontraram a resistência da capital. O povo de Lisboa, defendendo os ideais da Revolução de Setembro, chegou a vir armado e a procurar reorganizar as velhas linhas de defesa de Lisboa. E os marchais retiraram para o chão da feira. Chegaram tropas, inclusivamente, ao Campo Pequeno. Na altura estava fora de Lisboa. Mas retiraram para o chão da feira, onde o Barão de Bonfim lhes foi dar combate. O combate do chão da feira foi um combate indeciso. E nesta altura, os revoltosos que estavam em Valença, com o Barão de Leiria, saíram para se virem juntar às forças dos marchais que retiravam para norte. As forças de Valença foram completamente destroçadas em Ruivães e, em resultado dessa batalha de Ruivães, os marchais concluíram que não tinham possibilidade de vencer naquele golpe revolucionário. E então assinaram em Chaves um convénio e exilaram-se em Espanha. Esse convénio, como todos aqueles convénios que se tratavam naquela altura, naquele período de grande instabilidade e guerras civis, foram extraordinariamente suaves. Sá da Bandeira saía cheio de prestígio da sua reação à revolta dos marchais. Abria-se, por assim dizer, o caminho que iria conduzir à Constituição de 1838. Mas não havia dinheiro. A Inglaterra continuava a pressionar e a agitação, essa ia-se agravar ainda mais com a ação das guerrilhas miguelistas de Joaquim José de Sousa Reis, o Remexido, que no Algarve trazia as populações em verdadeiro rebuliço. E contra ele, o governo também teve de mandar tropas. Por esta altura, nascia o herdeiro do trono. Era 16 de setembro de 1837 e nascia o infante Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro V. Os grupos civis que tinham feito a Revolução de Setembro estavam profundamente contrariados, profundamente desapontados e até revoltados com o caminho que as coisas estavam a levar para a sua cor e decidiram fazer outra revolução. Para isso contavam com o apoio dos batalhões da Guarda Nacional, dos quais o mais aguerrido era o batalhão dos arsenalistas, que era constituído por pessoal que estava estacionado aqui, neste arsenal de Marinho, onde nos encontramos. O comandante desse batalhão era um antigo sargento, Rodrigues França, que revoltou os arsenalistas no dia 13 de março de 1838. Ciente da sua força, fechou-se no arsenal, armado até aos dentes e em estado de revolta. O governador civil de Lisboa era então Soares Caldeira, o homem que tinha sido, por assim dizer, o grande líder da Revolução de Setembro. Soares Caldeira convocou a Guarda Nacional, foi ter com a rainha, Senhora Dona Maria II, e disse-lhe que
o novo governo que o Visconde da Ribeira de Sabrosa se preparava para organizar fosse só constituído por pessoas da máxima confiança dos setembristas, o que não tinha acontecido com o governo de Sá da Bandeira. É claro que isto no Parlamento foi uma bomba e mandaram forças do Exército e da Guarda Municipal cercar o Arsenal. E conseguiram chegar a um acordo com Rodrigues França, um convênio que foi assinado muito perto aqui do Arsenal de Marinha, na praça do município, num botequim velho que tinha sido oferecido pelo Marquês de Pombal ao seu amigo Marques Filipe durante o século XVIII. A idade desse botequim, as tradições desse botequim e mais a assinatura do convênio em que o governo se comprometia a dar uma pasta ministerial a Passos Manuel. Mas Sá da Bandeira demitiu Soares Caldeira e nomeou para o lugar de Governador Civil de Lisboa Costa Cabral. Claro está, isto provocou a polvorosa. Costa Cabral pretendeu desarmar os batalhões da Guarda Nacional. Tudo isto junto com a certeza com que os revoltosos ficaram de que não só Soares Caldeira era demitido, como nenhuma pasta ministerial seria dada a Passos Manuel, levou-os a sair em armas para a rua e avançarem contra o Palácio das Necessidades. Os guardas nacionais, os batalhões da Guarda Nacional, foram chocar em múltiplos confrontos na capital com forças do Exército e da Guarda Municipal. Foram vencidos, claro está, em todos esses recontros e acabaram entrincheirados na Graça. Aí foi ter com eles Costa Cabral e conseguiram chegar a um acordo de desmobilização da Guarda Nacional, só que os guardas nacionais pediam para regressar às suas casas pacificamente, armados e em formatura. E Costa Cabral aceitou esse pedido dos guardas nacionais. Quando os guardas nacionais chegaram a Santo André, encontraram tropas do Exército comandadas por Sá da Bandeira. E Sá da Bandeira desconhecia o acordo que eles tinham feito com Costa Cabral. Apenas sabia muito bem os termos do célebre convênio do Pelourinho, assinado aqui na praça do município, que não lhes dava aos guardas nacionais o direito de andarem armados e em formatura. E Sá da Bandeira deu ordem aos guardas nacionais para destroçarem e o acompanharem ao Rossio. E assim eles fizeram. E foram para o Rossio com Sá da Bandeira. Bom, chegados ao Rossio, Sá da Bandeira retirou-se um pouco, afastou-se um pouco com alguns comandantes da Guarda Nacional para conversar com eles e acertar pontos para a desmobilização dos guardas e para o retorno à tranquilidade, quando forças do Exército vindas da Graça viram o Rossio cheio de guardas nacionais e massacraram os guardas nacionais. E aquilo foi um pé de vento em Lisboa. De tal ordem que a rainha reuniu de emergência ao governo nas necessidades e foi pessoalmente ao Rossio ver se conseguia controlar aquela situação. Era uma pré-revolução que ali estava montada. Jurou novamente a Constituição e tudo parecia ter voltado à calma. Por um engano. Em 14 de junho, na procissão do Corpo de Deus, nova revolução rebenta em Lisboa. Desta vez, tudo começou com os insultos dirigidos a Dom Fernando, quando ele se preparava para entrar na Sé, com a populaça a chamar-lhe Zé Nabo, que era o nome de um famoso palhaço que existia então. Isto conduziu a sucessivos levantamentos, palavra que era passada, guardas nacionais na rua, gente armada, tiros e um encontro entre Sá da Bandeira com forças do Exército e os guardas nacionais na Praça da Figueira. Deste choque resultou o debandar dos guardas nacionais pela capital
içada a bandeira com pulso de ferro, pura e simplesmente para tomar conta da situação. Dissolveu a Guarda Nacional. Com o seu imenso prestígio, pôs novamente ordem na situação. Nas eleições que se seguiram, houve uma vitória nítida dos setembristas. O coronel Gomes da Fontoura, no Algarve, na Portela das Velhas, capturou o famoso guerrilheiro miguelista Remexido, que trazia o Algarve em pé de guerra. Levou-o para Faro. O Remexido foi julgado em Conselho de Guerra e fuzilado no dia 2 de agosto de 1838. Enquanto que em outubro de 1838 também o Baioa, outro famoso guerrilheiro miguelista, era morto. Tudo parecia regressar à calma. Dos guerrilheiros apenas restavam os dois grandes cabecilhas da guerrilha liberal, João Brandão e o Gamboa. O ano de 1838 foi um ano muito importante no reinado de Dona Maria II. Para além de, em outubro, ter nascido o infante Dom Luís, Dona Maria II enfrentou nesse ano de 1838 várias crises. E os problemas com a Igreja? Os problemas com a Igreja eram muito sérios. A Igreja era reconhecidamente miguelista e, por isso, passava a vida em brigas com o governo constitucional. Tinha havido o corte de relações com Roma e falava-se inclusivamente em cisma. E, por graça, por uma questão de piada, as oposições diziam que para haver uma igreja portuguesa, então o melhor era nomearem Papa ao Padre Marcos, que era o confessor da Rainha. O Barão da Ribeira de Sabrosa sucedeu a Sá da Bandeira. E o Barão da Ribeira da Sabrosa teve também sérios problemas com a Inglaterra, porque Palmerston autorizou Doyle. Doyle tinha sido um dos companheiros de Dom Pedro durante a Guerra Civil. Autorizou Doyle a fretar navios corsários para atacar os negreiros portugueses, como eles diziam. Começava-se a desenhar, se repararem, um interesse muito específico da Inglaterra quanto ao ultramar português e, sobretudo, quanto à costa de Moçambique. Com receio de que a Inglaterra realmente tivesse uma ação armada nessa região, mandou-se reforçar a Índia, Moçambique e também Cabo Verde. Mas vivia-se, por assim dizer, na época em que as grandes reformas do setembrismo ganhavam corpo. Criavam-se os liceus, as escolas de belas artes de Lisboa e do Porto, a escola médico-cirúrgica e a escola politécnica. Mas, muito mais importante, era o que sucedia aqui, no Parlamento, onde nos encontramos precisamente na Câmara dos Pares. A reforma constitucional que se fez, a Constituição de 1838. O Parlamento foi revestido de poderes constituintes e procedeu à elaboração dessa Constituição, que era, por assim dizer, um compromisso entre a Constituição de 1822, tão do agrado dos radicais do liberalismo, e a Carta Constitucional. Esse compromisso passava, primeiro, por retirar ao rei o poder moderador, mas mantinha-se o veto absoluto. Robustecia-se o poder executivo, mas vinha-se a esta Câmara dos Pares, que era uma Câmara de caráter hereditário, de nomeação régia e vitalício. E passava-se a Câmara dos Pares a ser um areópago
de caráter eletivo e temporário. Estas eram as grandes modificações, por assim dizer, que apresentava a Constituição de 1838 relativamente à velha Constituição de 1822 e à Carta Constitucional de 1826. Foi jurada pela Rainha no dia 4 de abril de 1838. E de 1839 a 1842 estiveram no poder 4 governos. Entre a Revolução Setembrista e 1842, 7 governos. Portanto, isto mostra realmente a fraqueza, a falta de prestígio, quase a incapacidade de manobra que os governos tinham. Em 1840 e 1841 estiveram no poder 2 governos de marcada tendência cartista. Um deles, o poder era exercido por Rodrigo da Fonseca Magalhães. E em 1841 subiu ao poder Joaquim António de Aguiar. E um dos ministros dele era António Bernardo da Costa Cabral. António Bernardo da Costa Cabral era um homem extraordinariamente inteligente, era um demagogo, era um ambicioso, mas era um homem extraordinariamente inteligente. E ele sabia que no Porto a Carta tinha inúmeros apoiantes, ao ponto da Câmara do Porto ser cartista. E a guarnição militar do Porto estar entregue a oficiais cartistas. E então o que é que ele fez? Foi ao Porto, pretextando uns negócios particulares, e chegou ao Porto, entrou dentro do ambiente militar, entrou dentro do ambiente dos apoiantes da Carta e conseguiu que em 27 de janeiro de 1842 se proclamasse a Carta Constitucional. Bom, o povo português estava de tal maneira farto de guerrinhas e de grandes guerras, de instabilidade, de gritaria na rua, de revoluções, de pronunciamentos, que apoiou em delírio a Carta Constitucional. Foi o caso de Coimbra, onde a Carta foi proclamada com um delírio popular extraordinário. E mais, o apoio que se foi desenhando ao longo de todo o país até Lisboa, levou a que em Lisboa o Duque da Terceira começasse a preparar a proclamação da Carta Constitucional. Formou-se então um governo para combater a revolta do Norte. Esse governo durou 2 dias, 8 e 9 de fevereiro de 1842. Chamaram-lhe o Ministério do Intrudo e era chefiado pelo Duque de Palmela. Caiu, não teve apoio, ele deu ordens às tropas para as tropas irem contra os revoltosos e o Duque da Terceira não mandou as tropas contra os revoltosos e apoiou a entrada de Costa Cabral em Lisboa. E em 10 de fevereiro de 1842 proclamava-se a Carta Constitucional e Costa Cabral era o homem forte do regime. Data então de 1842, o início do período extraordinariamente controverso de governação de António da Costa Cabral. Um político polémico, saído das fileiras do setembrismo, abraçou o cartismo, tomou o poder e foi considerado por variedíssimos historiadores, desde um homem de marcado governo pessoal até um ditador ou quase ditador. No entanto, ele foi o primeiro político realista do liberalismo. O primeiro homem que realmente tomou medidas que não ficaram apenas no papel. Este polémico ministro levantou contra ele, em 1844, uma revolta militar. Essa revolta começou em Torres Novas, em fevereiro de 1844, e foi dirigida pelo coronel César de Vasconcelos. Foi uma revolta que levantou guerrilhas, alargou-se ao norte do país, foi chefiada depois pelo general Travassos Valdez, conde de Bonfim, que acabou por ser vencido pelas forças governamentais em Almeida. E aqueles que foram presos em 1845 foram tratados com extrema dureza por Costa Cabral, o que motivou o protesto veemente, o protesto clamoroso, digamos, de Sá da Bandeira.
Em 1845, Costa Cabral fez eleições. E essas eleições foram caracterizadas por todos os embustes, por todas as vigarices que os meus amigos possam imaginar. Havia uma coisa que ele não queria, era que a oposição, numerosíssima, em esmagadora maioria, fosse ocupar os lugares da Câmara. E o povo? Bom, o povo, esse, na sua boa-fé, na sua ignorância, quase no seu desprendimento por todos os problemas políticos, via passar por ele o liberalismo, do setembrismo ao cartismo, e para ele tudo era igual. Não ligava, por assim dizer. E, em abril de 1846, Costa Cabral põe cá fora duas leis. Uma, a Lei da Sanidade, que proibia os enterramentos nos carneiros das igrejas e obrigava a que os enterramentos fossem feitos nos cemitérios, e outra, a lei que obrigava ao registro do cadastro rústico, por forma a que se pudesse aplicar o imposto predial. Bom, quando isto chegou ao Portugal profundo, o movimento de revolta, o turbilhão que se criou, foi nunca visto, até então, na história do mundo rural português. E esse turbilhão tinha duas origens. Por um lado, a Igreja que dizia que enterrar os mortos nos cemitérios, em vez de os enterrar nos carneiros das igrejas, era um sacrilégio. E por outro, os morgados miguelistas, sobretudo aqui no Minho, em Póvoa de Lanhoso, onde nos encontramos, diante do monumento da Maria da Fonte, a verdade é que os miguelistas diziam que este cadastro rural não era mais do que a tentativa de registar as terras para depois as vender aos ingleses. Os meus amigos estão a imaginar o que isto originou. Originou um levantamento terrível aqui no norte do país e mais concretamente aqui no Minho. E tudo começou em 15 de abril de 1846, quando em Santo André de Frades, ou de São Pais, as mulheres impediram que uma falecida fosse enterrada no cemitério. E impediram-no à força. Por mais do que uma vez, obrigaram os párocos a enterrar os falecidos nos carneiros das igrejas, contrariando a lei que tinha vindo de Lisboa. O administrador aqui da Póvoa de Lanhoso mandou prender 3 mulheres de Fonte Arcada. E quando a guarda as levava presas, foram atacadas por um bando de lavradeiras, de trabalhadoras rurais, armadas de chuços, de cacetes, de pistolas, de foices, do que tinham à mão, que desbarataram a escolta das presas e libertaram as prisioneiras. Este foi, por assim dizer, o explodir dessa revolta incontida. O padre de Vieira do Minho, o padre Casimiro, sabia-o perfeitamente. Imediatamente arregimentou à sua volta a população das aldeias. Armou-os mal, criou uma guerrilha. Contra eles vieram tropas de Braga. Enfrentaram as tropas de Braga como leões. Revoltaram o Minho por Guimarães, Póvoa, Cabeceiras. Tudo se juntou à revolta. E a revolta começou a alastrar. E os morgados miguelistas cada vez incitavam mais e cada vez diziam mais que aquilo que o governo queria era dar a terra aos ingleses e que quem defendia os direitos do povo era o senhor Dom Miguel, que estava no exílio. E esse mesmo povo, com as mulheres à frente, misturadas com os homens, enfrentando os soldados, os administradores, não se importando com o que acontecesse, vendendo de cara à vida nos choques que tinham contra as guarnições que lhes saíam ao caminho, eram o exemplo da ignorância política que existia no povo português, porque os vivas eram dados a Dom Miguel e à Rainha Absoluta. Puxaram fogo às administrações, queimaram os cartórios onde estavam os registros rurais. Contra eles, mandou Costa Cabral, depois de ter conseguido da Câmara uma lei que lhe permitia implantar a lei marcial aqui no Norte, mandou o seu irmão, José Cabral, como o Senhor Todo-Poderoso ao norte do país. Formaram-se juntas patrióticas, revoltou-se Coimbra. A revolta de Trás-os-Montes, essa ficou famosa, porque o Conde de Vinhais, que foi mandado para jugular com tropas essa revolta, disse
que era melhor era formar outro governo e juntou-se aos revoltosos. Começaram a aderir à revolta aos setembristas. José Passos e Passos Manuel. Perdia o governo completamente a mão na situação. Alastrou quase até bastante além do Mondego, às Caldas da Rainha, por exemplo, esta revolta, e as guerrilhas levantavam-se, e a desordem era total. E o Duque da Terceira, que era o presidente do Ministério, tomando perfeita consciência do que se estava a passar, de que a alteração da ordem pública caminhava a passos de gigante para um levantamento miguelista, que podia conduzir a uma guerra civil, propôs à Rainha, numa reunião do Ministério presidido por Dona Maria II, a demissão de Costa Cabral. No dia 20 de maio de 1846, os Cabrais embarcaram a bordo de um navio francês chamado Pachá e foram para Madrid, onde António da Costa Cabral iniciou uma carreira diplomática que depois interromperia, como vamos ver mais adiante, para voltar ao reino. A nomeação de Palmela não veio acalmar absolutamente nada. Ele declarou a liberdade de imprensa. No entanto, essa liberdade de imprensa praticamente não era necessária na altura. Havia um homem, António Rodrigues Sampaio, que tinha um jornal. Esse jornal chamava-se O Espectro. O Espectro era feito nas adegas, nos sótãos, nas caves. O administrador, por exemplo, de Almada, andava atrás, por ordem do governo, atrás de saber onde é que podia apanhar os homens que faziam o Espectro. Pois, curiosamente, o Espectro era feito em casa dele e nunca deu por isso. Ora, para vos dizer como as coisas se começaram a encaminhar, as juntas patrióticas começaram a encher-se de setembristas. Sobretudo a Junta do Porto. Começou-se a forjar uma junta de governação do reino. A Rainha pensou e executou o envio do Duque da Terceira como vice-rei para o norte do país para ver se controlava a situação. Nascia com base na Maria da Fonte, com base no amor sagrado à terra. Uma guerra civil que o poder político, por incapacidade, falta de prestígio, eu quase diria cobardia da ação, levou a que Portugal passasse pela vergonha de uma intervenção estrangeira. Estava-se em 6 de outubro de 1846 e a Rainha Dona Maria II acabava de demitir o gabinete moderado de Palmela. Vindo de Viena, chegar a Lisboa o Duque de Saldanha, e a Rainha imediatamente o chamou a Belém e convidou-o para formar gabinete com os ministros da sua escolha pessoal. E o Duque de Saldanha aceitou, ansioso disso, vinha ele. Nessa altura, o alemão Dietz, um amigo muito pessoal e confidente de Dom Fernando, e aconselhou a Rainha a não fazer isso, salientando a moderação, a ponderação de Palmela, face à impulsividade de Saldanha e os problemas que daí podiam advir. E a Rainha respondeu-lhe, curiosamente, que então era melhor mandar Palmela para um convento de freiras, porque ela preferia morrer nas barricadas a continuar a ser insultada pela população. Duque de Saldanha e Dom Fernando foram visitar os quartéis, substituíram comandantes, arengaram às tropas. A guarnição de Lisboa saiu para a rua e aclamou a carta. É claro que tudo isto
provocou uma reação de rebelião muito forte no Porto, onde os radicais, José Passos e o Conde das Antas, formaram uma junta de governo revolucionária e imediatamente se declararam contra a nomeação de Saldanha e exigindo a sua demissão. O Duque da Terceira foi mandado pela Rainha como lugar-tenente para o Porto, a acalmar o exército que, com as forças populares, tinha aderido ao chamamento dos radicais. E saiu-lhe ao caminho José Passos e a populaça armada, e o Duque da Terceira foi preso e levado debaixo de prisão para o Castelo da Foz. Estava lançada a Segunda Guerra Civil, a que se chamou a Guerra Civil da Patoleia. Em Trás-os-Montes, o Barão de Casal manteve-se fiel à Rainha, enquanto que Sá da Bandeira aderia à Revolução Patoleira. O país, e esta é a verdade, levantou-se em armas. No Alentejo, onde o Conde de Bonfim dirigia as forças patoleias, levantou-se em Coimbra, onde o Marquês de Lolé formou novamente o Batalhão Académico, e começaram a aparecer as primeiras guerrilhas miguelistas. As acusações choviam de todos os lados. Os patoleias diziam que Saldanha era um agente de Costa Cabral. Os partidários da Rainha, os governamentais, acusavam os patoleias de albergar miguelistas, e até certo ponto tinham razão, de querer a abdicação da senhora Dona Maria II em Dom Pedro V, com a infanta Isabel Maria como regente, mas que no fundo o que eles queriam era implantar a República. E no dia 22 de dezembro de 1846, Saldanha lançou um ataque magistral contra este forte de São Vicente, aqui nas celebérrimas linhas de Torres Vedras. E ganhou uma batalha muito rude, muito dura, e que causou à causa patoleia uma perda irreparável. Morreu aqui Luís Mozinho de Albuquerque, um dos grandes vultos do liberalismo. É claro, os que daqui puderam escapar com Bonfim foram para o Porto, retiraram para o Norte e imediatamente Saldanha saiu em perseguição deles. Houve pânico em Lisboa, houve fome, o governo mandou dar a sopa dos pobres, para matar a fome aos pobres em Lisboa, e o governo da Rainha pensou em acionar a Quádrupla Aliança. Como também muito bem se lembram, era feita entre Portugal, a França, a Inglaterra e a Espanha, por forma a defender os regimes constitucionais, a ordem constitucional. A Espanha acionou a Quádrupla Aliança. E acionou a Quádrupla Aliança dizendo que havia um levantamento miguelista em Portugal, porque Dom Miguel reclamava os seus direitos ao trono novamente e havia forças miguelistas levantadas em armas. Ao mesmo tempo, a esquadra governamental, comandada pelo Almirante Soares Franco, desembarca tropas no norte e as guerrilhas miguelistas são esmagadas no Minho. Numa altura em que as forças que caminham sobre Lisboa chegam à Península de Setúbal. E aí, no dia 2 de maio de 1847, num sítio chamado o Alto do Viso,
chocam as forças da rainha, comandadas pelo conde de Vinhais, e as forças patuleias, comandadas pelo conde de Mel. Dá-se um combate extremamente violento. Dizem que indeciso, mas não tão indeciso que as baixas governamentais não tenham sido muito superiores e que os governamentais não tenham cedido terreno e que aquilo no alto do Viso não estivesse muito feio para a rainha. Estava ao largo de Setúbal um navio inglês chamado Polifemo e dele saiu uma delegação e essa delegação veio ao terreno impor um armistício, dizendo aos comandantes patuleias que ficariam fora de toda e qualquer amnistia se não aceitassem fazer um armistício. Içada a bandeira, o grande general Patuleia aceitou ir ao Polifemo, ficar no Polifemo e assinar o armistício. Nesta altura, tropas espanholas comandadas pelo general Concha passavam na fronteira de Chaves e vinham direitos ao Porto. Ao mesmo tempo, tropas inglesas desembarcavam no norte e ocupavam o Castelo da Foz. E no dia 27 de junho de 1847, com a anuência da rainha, da França, da Inglaterra e da Espanha, assinava-se a Convenção de Gramido. O articulado da Convenção de Gramido era humaníssimo. A junta era dissolvida. Os patuleias entregavam as armas e saíam em paz com todas as honras militares. Os espanhóis ocupavam o Porto e recebiam as armas dos patuleias. Os ingleses ocupavam o Castelo da Foz. Reuniam-se cortes e o governo que daí saísse não podia ter representantes do cabralismo. Vamos ver o que sucedeu depois. Mas chegava ao fim a patuleia. Passava a história. Portugal, em Gramido, meus amigos, foi muito humilhado. O trono salvava-se à custa de uma humilhação. Saldanha manteve-se no poder até 1849, a altura em que Costa Cabral voltou a formar ministério. Mas a oposição à liderança dos Cabrais foi imediata e tinha à cabeça o próprio Duque de Saldanha. Costa Cabral, na sua forma muito peculiar de governar, começou a censurar a imprensa. O povo, a essa censura, chamava-lhe a Lei da Rolha. E processou o Morning Post, um jornal inglês, que tinha feito uns artigos acerca da sua vida privada, onde a Rainha Dona Maria II também aparecia
em grande destaque e o Morning Post punha em causa a honestidade da soberana portuguesa. E a rainha, quando Saldanha pediu que se investigasse as notícias do Morning Post, ficou furiosa. Ficou furiosa, disse que não admitia que duvidassem da sua honestidade e demitiu o Marchal. E a partir daí apoiou o gabinete do Conde Tomar, mesmo para não o deixar cair. Isto estávamos em 1851, toda a gente sabia que uma revolta de Saldanha estava iminente e era inevitável. E isso sucedeu. O Marchal saiu de Lisboa, foi por Sintra e Mafra à procura de apoios que não encontrou. Saiu Dom Fernando com tropas para o prenderem. O Marchal Saldanha foi para o norte, sempre recebido com frieza, e desanimou, desesperou, passou a fronteira e internou-se em Espanha. E sonhava até exilar-se em Espanha, na Galiza, em Lóbios. E quando estava em Lóbios, chegou ao conhecimento de Saldanha que tinha havido um movimento militar no Porto, uma revolta para o apoiarem. Saldanha, é claro, apresentou-se imediatamente no Porto, dirigiu imediatamente a revolta e veio do Porto para Lisboa, levantando com ele o país. Dona Maria II mandou o marido à frente das tropas para se opor a Saldanha, ao mesmo tempo que uma junta patriótica se formava em Lisboa e exigia a admissão do governo de Costa Cabral, e as coisas complicaram-se para a causa da rainha quando as tropas de Dom Fernando desertaram para o lado de Saldanha. Inclusive a rainha quis pôr o filho, o príncipe Dom Pedro, à frente das tropas, mas o conde da Carreira, que era o pai de Dom Pedro, disse a Dona Maria II: Vossa Majestade, tenha muito cuidado, porque Sua Alteza vai no comando das tropas, mas volta a rei. Portanto, a rainha percebeu perfeitamente que tinha que engolir mais um sapo. Engoliu muitos. E este foi dos grandes. E tive que aplaudir o Marchal Saldanha no Teatro de São Carlos. Saldanha assumiu o poder. E durante 2 anos teve que modificar o gabinete 9 vezes. Até que, em 1852, teve o bom senso, ou a sorte, ou a inspiração, de chamar para junto de si Fontes Pereira de Mel. Ia-se iniciar a regeneração. Virava-se uma página da história de Portugal, curiosamente ao mesmo tempo em que falecia de parto, em 15 de novembro de 1853, a senhora Dona Maria II, que aqui está sepultada no Panteão Real de São Vicente de Fora, que foi mandado construir por seu marido, Dom Fernando II. Dona Maria II foi um extraordinário chefe de Estado. Viveu uma época terrível, de agitação permanente, de revoluções, de pronunciamentos, de guerras. Subiu ao poder em condições dramáticas. Deixou o poder com o país no caminho de uma estabilidade grande. Foi um chefe de Estado que respeitou os jogos políticos, que jurou respeitar e proteger os jogos políticos da democracia. Foi um chefe de Estado que soube ganhar o respeito e a admiração dos seus próprios inimigos. Isto é extraordinário. Foi uma mãe fantástica. Chamaram-lhe a educadora. Tem um lugar privilegiado na história de Portugal. O reinado de Dona Maria II é um reinado extremamente complicado. Porque, em 1851, ela, Dona Maria II, foi eleita Rainha. Ela foi eleita Rainha O reinado de Dona Maria II é um reinado extremamente complicado.
para a vida portuguesa mesmo, é de uma dificuldade extrema de se perceber este reinado na sua verdade, porque ainda hoje há sequelas, podemos dizer assim. E para os desgraçados estudantes que têm que estudar... Isso é uma coisa diabólica. Mas eu gostava só que o Sr. Dom Duarte nos frisasse a sua opinião sobre 3 pontos. Primeiro, um reinado cheio de revoluções, mas a rainha era profundamente respeitada. Segundo, um reinado cheio de revoluções origina vários governos, sucediam-se uns aos outros, até que acalma tudo com a regeneração. E a terceira é o reinado onde talvez a revolução popular portuguesa mais poética ocorreu, que é a Maria da Fonte. A Maria da Fonte, de facto, é uma revolução de inspiração miguelista, popular, tradicional, católica, com alguns exageros, como sempre tem as revoluções, e que deu origem, entre outras coisas, primeiro uma intervenção estrangeira em Portugal, não é? Houve tropas estrangeiras que vieram em Portugal para esmagar uma revolta do povo português, que é uma coisa inédita, enfim, a Guerra da Patuleia, que vem na sequência. Há uma consequência mais engraçada, que é hoje em dia as câmaras municipais utilizam o hino da Maria da Fonte porque simboliza a independência municipal e o povo e tal. E então tocam a música, quando vêm os ministros, a banda dos bombeiros, a tocar a música. Só que ninguém sabe a letra. E a letra é engraçadíssima, é qualquer coisa como viva o rei, viva a rainha, viva a família real, viva a santa religião e a divinal constituição. Tinha graça começar a cantar. É engraçado porque só prova uma coisa. No fundo, Sr. Dom Duarte, não sei se já reparou, e eu penso que as pessoas que nos têm seguido já se inteiraram do divórcio que havia natural entre o povo e todos os movimentos intelectuais que presidiam ao vintismo e às suas consequências. Havia um divórcio. O povo não percebia aquilo. O que o povo percebia era precisamente isso que o Sr. Dom Duarte acabou de dizer. Viva o rei, viva a rainha, viva a família real e viva a santa religião. E a divinal constituição. E a divinal constituição. Sim, as garantias. Eles não sabiam muito bem o que não percebiam muito bem. Mas gostava também só que o Sr. Dom Duarte nos apontasse a sua opinião sobre a ligação muito profunda que havia entre Dona Maria II e o povo português, que tanto a respeitou. Mas começou por ser uma criança encantadora, muito bonita, e de facto com uma vontade muito grande de servir o país, uma grande dedicação à sua missão e, entre outras coisas, também muito apaixonada pelo seu marido, enfim, e teve uma quantidade de filhos, não é? Ou morreu de parto, exatamente. Mas isso tudo são elementos que contribuem imenso para a simpatia popular por uma mulher, não é? E toda a gente se revia numa boa mãe e que ela era, não é? Por outro lado, a situação era complicada porque vivia-se em democracia moderna, muito mais moderna do que a maior parte das democracias europeias da época e com muito mais liberdades e direitos, etc. O que muita gente não pensa, mas era um facto. A instabilidade da monarquia liberal é uma instabilidade democrática, consequência das leis que transformaram o país desta maneira, e para o qual o povo não estava preparado. As Forças Armadas não respeitavam muito essas liberdades democráticas. As Forças Armadas consideram sempre que o importante é a ordem e a justiça e que as coisas funcionem bem, e quando acham que os políticos estão a portar mal, toca de intervir, não é? O que ainda continua essa tradição em Portugal. Agora já há uns 30 anos que não houve intervenções, esperemos que não recomecem outra vez. Mas criou-se um pouco esse costume, que nunca mais parou. Antes disso, as Forças Armadas não faziam revoluções em Portugal, não é?